Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Samantha Turner, comissária de bordo há 10 anos, conhecia o estresse dos voos internacionais melhor do que ninguém. Naquela manhã, ao conferir as passagens dos passageiros do voo 412 com destino a Nova York, ela já sentia a tensão aumentando. Os atrasados estavam inquietos, as crianças choravam e o café derramado na sala de embarque não ajudava em nada. Então, um velho apareceu no beco. Suas costas estavam curvadas, seus cabelos brancos estavam desgrenhados e suas mãos tremiam levemente enquanto segurava uma pequena bolsa de couro. Seus olhos, no entanto, brilhavam com uma intensidade calma, como se tivessem visto o mundo se transformar 1000 vezes e conhecessem todos os segredos. Ele entregou o bilhete para Samantha com a voz fraca. Olá, acho que este é o meu lugar. Samantha, apressada e irritada com o fluxo constante de passageiros, franziu a testa. Senhor, precisa se apressar, a decolagem é iminente. Ela apontou para o assento e se virou para atender a outra passageira que gritava sobre sua mala. O velho, confuso com a comoção e a pressão, sentou-se desajeitadamente, mas não conseguiu se acalmar. Poucos minutos depois, Samantha voltou, e vendo que ele não havia se acomodado direito, disse secamente, escute, senhor, sinto muito, mas não posso deixá-lo ficar aqui. O senhor terá que sair da cabine se não conseguir seguir as instruções. O homem assentiu, humilde e silencioso, e levantou-se lentamente, quase envergonhado. Samantha pensou ter resolvido o problema e voltou às suas tarefas. Mal sabia ela que aquele simples gesto logo mudaria o curso daquele voo. Apenas 9 minutos após a decolagem, o interfone estalou. Senhoras e senhores, por favor, permaneçam sentados. Precisamos interromper o voo para uma honra muito especial. Um murmúrio de espanto percorreu a cabine. O capitão explicou que o velho era um veterano de guerra, condecorado por atos de bravura que salvaram centenas de vidas, mas cuja história havia sido esquecida pelo público em geral. Como homenagem à sua coragem, o piloto decidiu fazer uma escala especial, permitindo que todos os passageiros reconhecessem e homenageassem esse homem incrível. Samantha sentiu uma mistura de vergonha e choque tomar conta dela. Ela havia julgado rápido demais, humilhado um herói sem saber, e agora o mundo inteiro iria celebrar o homem que ela quase expulsou. Ela entendia que às vezes as ações mais insignificantes podem ter consequências além da imaginação, e que a grandeza dos outros pode emergir nos momentos mais inesperados. O velho estava agora sentado na frente da cabine, recebido por aplausos inesperados. Samantha, ainda parada perto da porta, observava, paralisada, o espetáculo se desenrolar diante de seus olhos. Os passageiros, espantados, pegaram seus celulares para filmar a cena. Isso é incrível, alguém sussurrou no corredor. Samantha sentiu um nó se formar no estômago. Ela tinha sido tão durona, tão apressada, e agora estava testemunhando o reconhecimento de uma heroína. Ela se aproximou lentamente do homem, seus sapatos batendo no chão da cabine, incapaz de desviar o olhar. Senhor, eu sinto muito, ela sussurrou. O homem olhou para ela com um sorriso fraco e calmo no rosto. Não é nada, senhorita. Eu entendo. A senhora só estava fazendo o seu trabalho. A voz do capitão soou novamente. Faremos uma parada especial no aeroporto municipal. As autoridades locais desejam homenagear este veterano por suas ações durante a guerra. Os passageiros murmuravam de entusiasmo e admiração. Samantha observou o velho se levantar, lentamente mas com dignidade, e descer do avião sob aplausos. Seu rosto, marcado por anos e dificuldades, parecia irradiar uma luz interior que ninguém na cabine conseguia ignorar. Samantha ficou imóvel, com as mãos agarradas ao uniforme. Sabia que acabará de vivenciar um momento que mudaria sua perspectiva de vida. Pensara estar julgando um mero passageiro, mas, na realidade, testemunhar algo muito maior. Enquanto o avião decolava novamente, a culpa a atormentava, mas, ao mesmo tempo, uma estranha inspiração começou a germinar dentro dela. Talvez aquele voo não fosse apenas uma viagem a Nova York, mas o início de uma nova compreensão da grandeza humana e das histórias que cada um de nós carrega silenciosamente. Samantha finalmente se sentou, com o coração disparado, e olhou para o céu pela janela. Ela sabia que precisava aprender com aquele erro, e que o velho acabará de lhe ensinar uma lição que ela jamais esqueceria. O voo retomou a rota para Nova York, mas Samantha não conseguia se concentrar em suas tarefas. Cada movimento, cada sorriso do velho se repetia em sua mente. Quem era ele realmente? Por que todos pareciam tratá-lo com tanto respeito? De volta à sua cabine,
Ela discretamente abriu o celular e começou a procurar informações. Poucos minutos depois, encontrou um artigo antigo em um jornal arquivado. O nome do velho era Edward Harris, um condecorado veterano da Segunda Guerra Mundial. A manchete do jornal era impressionante. Edward Harris, o homem que salvou um regimento inteiro. Samantha lia em silêncio, sem fôlego. Edward, então o jovem soldado, arriscara a vida para proteger seus companheiros em uma missão quase impossível. Sua coragem fora reconhecida com medalhas de prestígio, mas, depois da guerra, ele escolhera uma vida simples, longe de honrarias e glórias. Ninguém falava dele havia décadas. Ela entendeu então por que o piloto havia abortado o voo. O mundo acabará de se lembrar de que certos heróis, por mais discretos que fossem, haviam moldado a história. E ela o havia julgado erroneamente, simplesmente porque ele parecia frágil e confuso. Quando o avião começou a descer, Samantha sentiu uma mistura de admiração e vergonha. Ela sabia que precisava consertar aquele erro, ou pelo menos testemunhar a grandeza do homem que quase humilhara. Ela jurou descobrir tudo o que pudesse sobre Edward Harris e entender o homem por trás daquele sorriso calmo e olhos luminosos. Pela janela, ela viu o aeroporto se aproximando. Em poucos instantes, ela poderia ver de perto aquele homem cuja vida fora uma lição de coragem e dignidade. E ela sabia que aquele momento mudaria a sua vida para sempre. O avião finalmente pousou na pista do aeroporto municipal. Uma pequena multidão já se aglomerava na pista, jornalistas, autoridades locais e alguns curiosos, atraídos pela notícia da escala excepcional. Samantha desceu por último, com o coração disparado. Ela sabia que aquele seria seu primeiro encontro direto com Edward Harris. Ao ver o velho, ela ficou impressionada com sua postura calma e imponente, apesar da idade avançada. Edward sorriu gentilmente para as pessoas ao seu redor, apertando as mãos com dignidade e modéstia. Seus olhos brilhavam com uma curiosidade silenciosa, como se observasse o mundo com a sabedoria adquirida ao longo dos anos. Samantha se aproximou lentamente com as mãos trêmulas. Sr. Harris, eu queria me desculpar, disse ela com a voz ligeiramente trêmula. Eu não sabia. Edward olhou para ela e colocou a mão calorosa em seu ombro. Senhorita Turner, não é nada. A senhora só estava fazendo o seu trabalho. Mas obrigada por ter vindo me ver. Samantha sentiu um peso enorme ser tirado dos ombros. A sinceridade nos olhos dele lhe dizia que não havia ressentimentos, apenas uma lição silenciosa sobre respeito, coragem e humildade. Um oficial local então se adiantou com um pequeno troféu e um certificado oficial. Edward Harris, por seu serviço heróico e contribuição extraordinária ao nosso país, nós o homenageamos hoje. A multidão irrompeu em aplausos. Samantha recuou por um momento, observando, fascinada por como um homem simples conseguia inspirar tanto respeito e admiração. Ela compreendia que havia heróis silenciosos na vida cujas histórias mereciam ser contadas, e que às vezes eles só eram reconhecidos quando seus feitos ressurgiam das sombras. À medida que o sol se punha, lançando uma luz dourada sobre o asfalto, Samantha sentiu algo mudar dentro dela. Não era apenas um momento de pedido de desculpas e reparação. Era o início de uma nova perspectiva sobre os outros, sobre a coragem e sobre o valor de vidas que consideramos comuns. Após a cerimônia, Edward Harris foi convidado para uma pequena recepção oferecida pelas autoridades locais. Samantha, ainda abalada pelo reconhecimento público do homem que quase humilhara, teve a oportunidade de sentar-se com ele e ouvir suas histórias. Sabe, começou Edward, com a voz suave, mas firme, a guerra não se trata de medalhas ou honrarias. O que mais importa é o que você faz quando ninguém está olhando. Samantha sentiu fascinada. Nunca ouvirá ninguém falar com tanta calma e profundidade sobre a vida e os sacrifícios que fizera. Edward contou-lhe como, ainda jovem soldado, arriscara a vida para salvar seus companheiros em uma missão da qual a maioria teria fugido. Cada decisão, cada ação, fora guiada pela lealdade e pela coragem e não pela glória. E depois da guerra? Samantha perguntou curiosamente. Edward deu um leve sorriso. Depois da guerra, escolhi uma vida tranquila. Poucas pessoas sabiam o que eu tinha feito. Eu só precisava de paz. Mas às vezes a paz tem o preço do esquecimento. Samantha sentiu um arrepio percorrer a espinha. Percebeu que a grandeza nem sempre era visível e que alguns dos maiores heróis permaneciam nas sombras, humildes e silenciosos. Pensou em sua própria reação no avião e na rapidez com que julgara um homem que não conhecia. Você me ensinou uma coisa hoje, disse ela suavemente. Que nunca se deve julgar alguém pela aparência ou por um momento de confusão. Edward colocou a mão sobre a dela.
E você me ensinou que até pequenos gestos como uma simples palavra ou um sorriso podem ter um impacto. Nunca se esqueça disso, Samantha. Naquele momento, Samantha compreendeu que aquele encontro não era apenas uma lição para ela, mas um ponto de virada em sua vida. Ela havia conhecido um verdadeiro herói, e sua história, embora oculta por tantos anos, havia transformado sua percepção de coragem, humildade e dignidade. Ao sair da recepção, Samantha sabia que jamais poderia esquecer Edward Harris. E também sabia que queria compartilhar a história dele para que outros entendessem que os maiores heróis nem sempre são aqueles que vemos na televisão ou nos jornais, mas aqueles cujas vidas são atos silenciosos de coragem. De volta a Nova York, Samantha não conseguia se concentrar em mais nada. Cada momento passado com Edward Harris continuava a assombrar sua mente. Ela se sentia inspirada, mas também culpada por ter sido tão precipitada em julgar aquele homem excepcional. Ela sabia que algo precisava ser feito para garantir que sua história não fosse esquecida. Naquela mesma noite, em seu pequeno apartamento, Samantha abriu o computador. Começou a escrever, primeiro timidamente, depois com um fluxo de palavras cada vez mais rápido. Narrou a vida de Edward, sua juventude, a guerra, os sacrifícios, mas também sua simplicidade após o conflito, longe das glórias. Cada detalhe parecia mais incrível que o anterior. Ela então contatou o jornal local que havia coberto a cerimônia improvisada no aeroporto. Com sua história, ela queria que o mundo entendesse que alguns heróis não eram celebridades, mas homens e mulheres comuns que realizaram feitos extraordinários em silêncio e humildade. Enquanto isso, Edward, por sua vez, manteve-se discreto. Ele não buscava fama, mas apreciava a sinceridade de Samantha. O vínculo entre eles, nascido daquele incidente no avião, florescera em uma verdadeira amizade. Ela se tornará sua voz para contar sua história, mas também um espelho de seus valores e de sua humanidade. Certa manhã, enquanto trabalhava em seu artigo, Samantha recebeu uma ligação do jornal. Sua história sobre Edward Harris será publicada na primeira página amanhã de manhã. Samantha sentiu o coração bater mais rápido. Ela sabia que aquela história tocaria milhares de pessoas e mudaria suas percepções de coragem e grandeza. Mas também pensou em sua própria transformação. Ela não era mais a mesma pessoa de antes do voo. Ela havia aprendido que julgar rápido demais pode nos impedir de vivenciar a verdadeira grandeza dos outros. Naquela noite, ela recebeu uma mensagem de Edward. Obrigada, Samantha. Você conta a minha história com tanto respeito quanto eu a vivi. Tenho orgulho de que o mundo saiba, graças a você, o que significa a verdadeira coragem. Samantha sorriu, com os olhos brilhando. Ela entendeu que às vezes encontros inesperados servem não apenas para reparar nossos erros, mas também para nos transformar e inspirar para sempre. Na manhã seguinte, o jornal local publicou uma primeira página que cativou toda a cidade. Edward Harris, o herói esquecido finalmente homenageado. Os detalhes vívidos de sua bravura em tempos de guerra, seus sacrifícios e sua vida humilde após as honrarias impressionaram os leitores. As redes sociais divulgaram a história e logo, a história do homem que Samantha quase jogou de um avião se espalhou por todo o país. As mensagens chegavam aos montes, veteranos, historiadores, civis tocados por sua história, todos expressando admiração e gratidão. Samantha recebeu ligações e e-mails de pessoas querendo conhecer Edward, escrever para ela, ou simplesmente agradecer a jovem que tornou sua história possível. Na sala de estar de Edward, ele assistia à cena com silenciosa humildade. Repórteres vinham vê-lo, mas ele insistia que Samantha estivesse sempre presente. Sem ela, minha história teria permanecido nas sombras, ele costumava dizer. Para Samantha foi um turbilhão de emoções. Ela estava orgulhosa do que havia conquistado, mas também ciente de sua responsabilidade. Ela havia testemunhado a grandeza de um homem e ajudado o mundo inteiro a se conscientizar disso. Ela ainda se lembrava daquele momento no avião, 9 minutos após o embarque, e de como um erro de julgamento acabará levando a uma das experiências mais significativas de sua vida. Uma noite, Edward confidenciou-lhe. Sabe, Samantha, às vezes achamos que nossas ações são insignificantes. Mas veja o que você fez. Você deu voz à história de alguém, e isso já é um ato heróico. Samantha sentiu uma onda de gratidão e respeito inundá-la. Ela entendeu que a grandeza não reside apenas em conquistas excepcionais, mas também em como ajudamos a recontar e homenagear essas conquistas. E pela primeira vez desde aquele voo memorável, ela se sentiu profundamente em casa, sabendo que seu papel naquela história havia mudado a vida de alguém e, consequentemente, a sua.
Algumas semanas após a publicação do artigo, Samantha e Edward se encontraram em um pequeno café em Manhattan para discutir uma ideia que Samantha vinha pensando. Edward, sua história me mostrou que existem tantas pessoas incríveis por aí que o mundo desconhece, disse ela, colocando as mãos sobre a mesa. E se fizéssemos algo por elas? Edward ergueu uma sobrancelha curiosa. Tipo o quê? Um livro, respondeu Samantha, ou mesmo uma exposição, narrando a vida desses heróis esquecidos. Não apenas os da guerra, mas todos aqueles que realizaram atos de bravura ou bondade em silêncio. Edward pensou por um momento, depois sorriu suavemente. Gostei da ideia. Afinal, já vivi o suficiente para ver como as histórias podem desaparecer se ninguém as contar. Se você estiver disposto a me ajudar a coletar essas histórias, eu estou. Eles começaram a contatar ex-soldados voluntários. Pessoas que haviam realizado atos de coragem civil e até mesmo famílias que queriam compartilhar as histórias de seus entes queridos. Cada encontro era uma lição de resiliência, gentileza e coragem. Samantha rapidamente percebeu que este projeto não era apenas uma forma de homenagear Edward ou outros heróis, mas também uma jornada de transformação pessoal. Ela estava aprendendo a ouvir, compreender e sentir profundamente as histórias dos outros. Sentia que sua vida finalmente tinha um novo significado, ligado à lembrança e ao reconhecimento das ações extraordinárias de pessoas comuns. Seus dias eram repletos de entrevistas, pesquisas e escrita. Mas cada história aproximava Edward e Samantha, não apenas como colaboradores, mas também como amigos com um profundo respeito mútuo. Cada história contada era uma luz nas sombras, uma homenagem àqueles que a sociedade havia esquecido. Certa noite, enquanto reliam os primeiros capítulos do livro, Edward colocou a mão sobre a de Samantha. Você transformou a minha vida, Samantha. Mas acredito que transformará a vida de muitas outras pessoas também. Samantha sorriu, emocionada. Sabia que estavam no início de uma aventura muito maior do que imaginavam, e que os heróis esquecidos finalmente teriam seu lugar nos corações e nas memórias do mundo. Poucos meses depois, o projeto de Samantha e Edward começou a atrair atenção inesperada. Veículos de comunicação nacionais divulgaram sua pesquisa sobre heróis esquecidos, e as histórias coletadas alcançaram milhares de pessoas em todo o país. Emissoras de televisão os entrevistaram, jornais publicaram artigos e até escolas convidaram Samantha e Edward para falar sobre coragem e humildade. Para Samantha foi um momento incrível. Ela que poucos meses antes havia jogado Edward de um avião por ignorância, agora se encontrava ao lado dele, celebrando a grandeza de homens e mulheres que agiram nas sombras. A sociedade começava a entender que o verdadeiro heroísmo não se mede pela fama ou riqueza, mas pela capacidade de agir com coragem e compaixão, muitas vezes sem reconhecimento. Edward, por sua vez, manteve-se humilde. Eu não escrevi essas histórias, costumava dizer. Estou apenas compartilhando-as. Mas Samantha sabia que sua voz e experiência de vida inspiravam profundamente outras pessoas. Juntos formavam uma dupla única. Edward trazia sabedoria e experiência, Samantha, energia e visão. As entrevistas se sucederam, e os depoimentos de heróis esquecidos, misturados às histórias de suas famílias, provocaram lágrimas e emoção por onde passaram. A sociedade começava a perceber que toda vida tinha valor e que todo ato de bravura merecia ser contado. Certa noite, após um longo dia de filmagens e entrevistas, Samantha e Edward estavam sentados em um banco de um parque em Manhattan, observando a cidade se iluminar. Edward virou a cabeça para ela. Sabe, Samantha, tudo começou com um pequeno gesto no avião. E olha onde estamos agora. Samantha sorriu. Sim, só 9 minutos. Às vezes, um pequeno momento é suficiente para mudar uma vida inteira. Edward assentiu, com o rosto iluminado pela luz da rua. Ambos sabiam que seu trabalho estava apenas começando, mas estavam prontos para continuar, convencidos de que cada história que contassem poderia inspirar milhares de outras vidas. O projeto de Samantha e Edward havia se espalhado além das fronteiras. Veículos de comunicação internacionais divulgaram suas histórias, e historiadores de diferentes países começaram a colaborar com eles para identificar heróis esquecidos de todas as épocas e continentes. O que começara como um simples encontro em um avião se transformou em um movimento global de reconhecimento e lembrança. Samantha ainda se lembrava daquele velho trêmulo que quase expulsara. Agora, ela e Edward Harris inspiravam milhares de pessoas a contar histórias de coragem, compaixão e sacrifício. Suas publicações, artigos e exposições eram lidos por milhões, e jovens estudantes, comovidos com essas histórias, criavam seus próprios projetos para homenagear heróis locais.
Em uma conferência internacional em Paris, Edward subiu ao palco para falar sobre sua experiência. A verdadeira grandeza não é medida por riqueza ou fama. Ela é medida pelas nossas ações em prol dos outros, mesmo quando ninguém está olhando. Samantha, na plateia, sentiu imenso orgulho. Sabia que sua vida havia mudado graças a Edward e que juntos haviam dado voz àqueles que permaneceram nas sombras por muito tempo. Ela pensou em todas as vidas impactadas pelo trabalho deles e sentiu uma profunda gratidão por esse destino inesperado. Após a conferência, um jovem se aproximou deles. Obrigada. Você me inspirou a encontrar a história do meu avô, um veterano de guerra esquecido. Graças a você, ele finalmente será reconhecido. Samantha sorriu, emocionada. É exatamente por isso que fazemos este trabalho. Cada história importa. Cada vida importa. Edward colocou a mão no ombro dela. E tudo começou com você, Samantha. Nunca se esqueça disso. Observando as luzes cintilantes de Paris naquela noite, Samantha compreendeu que os 9 minutos naquele avião não só haviam mudado sua vida, como também desencadeado um movimento capaz de tocar o mundo inteiro. E ela sabia que era apenas o começo de sua missão compartilhada. Homenagear aqueles que haviam sido esquecidos e lembrar à humanidade que a verdadeira coragem muitas vezes se esconde no silêncio. Poucos meses depois, uma grande cerimônia foi realizada em Nova York para celebrar todos os heróis esquecidos que Samantha e Edward trouxeram à luz. Milhares de pessoas compareceram, familiares, amigos, jornalistas, historiadores e até jovens estudantes que vieram prestar homenagem àqueles que agiram nas sombras. Samantha, ao lado de Edward no palco, sentiu seu coração bater com uma intensidade renovada. Ela se lembrou daquele voo, daqueles 9 minutos que deram início a tudo. O homem que ela quase deportara era agora o centro da admiração e do reconhecimento mundial. O prefeito falou: hoje homenageamos vidas corajosas e humildes, aquelas que silenciosamente mudaram o mundo. Graças à iniciativa de Samantha Turner e Edward Harris, suas histórias jamais serão esquecidas. Aplausos irromperam. Samantha sentiu as lágrimas brotarem, mas sorriu, ciente da importância do trabalho deles. Edward, ao seu lado, olhava para ela com carinho e gratidão. Após a cerimônia, Samantha se aproximou de Edward. Sabe, tudo começou com um erro de julgamento. Nunca imaginei que aqueles 9 minutos mudariam tantas vidas. Edward colocou a mão sobre a dela, com um sorriso tranquilo no rosto. E é exatamente essa lição, Samantha. Às vezes, um pequeno gesto ou um momento inesperado pode desencadear algo muito maior do que nós mesmos. Demos voz àqueles que foram esquecidos, e você foi essencial nessa jornada. Observando a multidão, Samantha compreendeu que a verdadeira grandeza não reside apenas nas conquistas individuais, mas em reconhecê-las e compartilhá-las. Ela sabia que ela e Edward haviam plantado as sementes de algo que continuaria a crescer muito depois daquele dia. Enquanto o sol se punha sobre a cidade iluminada, Samantha sentiu uma nova paz e determinação. Ela havia aprendido que cada vida, cada ato de coragem, tinha valor e que às vezes, os menores gestos podiam ter um impacto mais imenso. E em seu coração ela sabia que graças a Edward Harris, aquele voo e aqueles 9 minutos que mudaram tudo, sua visão de mundo nunca mais seria a mesma.